Bom dia, olha nós aqui, outra vez. Só para lembrar, eu esqueci no vídeo anterior de dizer a data, hoje 26 de junho de 2020. Falei há pouco, no vídeo anterior, sobre um termo usado no Apocalipse, a grande rameira. E, por ter falado no Apocalipse, claro, referi-me ao livro das profecias por excelência. E sempre que eu faço isso, aqui no canal, sempre que eu faço alguma alusão profética, vem alguém enviando-me por e-mail perguntas do porquê eu não falo mais sobre profecia. Fala mais sobre isso, professor. Bem, profecia é um termo absurdamente complexo, longo, demorado e exige um cabedal de conhecimento que eu confesso para vocês não tenho. Mas alguma coisa sim podemos dizer sobre profecia. E recebi agora há pouco um desses e-mails bastante bem elaborados pedindo que eu falasse sobre o tema porque é de fundamental importância nos tempos que vivemos. Concordo. Mas penso também que em todos os tempos a profecia foi de fundamental importância. Bem, não vim aqui para falar desta ou daquela profecia, mas da profecia de modo geral. Talvez seja o primeiro degrau de uma escada que possa ser construída daqui para frente. Eu posso, sim, eventualmente, falar de profecia, mas quero começar por um aspecto geral da mesma. Não existiria profecia não houvesse a lei, né? Vejam que Jesus mesmo diz: não vim para abolir nem a lei nem os profetas, mas para cumpri-lo plenamente. Bem, por que Jesus refere-se a profecias e aos profetas imediatamente? Porque as duas coisas estão necessariamente ligadas ou indissoluvelmente ligadas. Primeiro, dá Deus a lei a Moisés, mas acontece que, por causa da lei, é necessário sim que haja uma forma de balizar aquilo que a desrespeite. Portanto, vêm os castigos. E os castigos, evidentemente, nunca são imediatos ao crime praticado, ainda que em um ou outro caso possa acontecer. Mas quando se refere, por exemplo, aos castigos de um povo, que é geralmente essa a relação entre Deus e Israel, esses castigos são, primeiro, avisados, anunciados, alertados, para que se balize a lei, para que o povo não esgote a lei com as suas transgressões. Então vem o profeta para dizer: olha, se vocês fizerem isso e isso e isso contra a lei, vocês receberão isso e aquilo outro de castigo. Tudo para que a lei volte a ser o centro ordenador da vida. Uma vez que o mal acabe prevalecendo, a lei é essencialmente desrespeitada, ou quase que na sua totalidade desrespeitada. E esse é o esgotamento da lei, e, portanto, logo em seguida vem o castigo. É o que nos mostra o livro dos livros, o que nos mostram os profetas via de regra. Mas tem também aquelas profecias ainda não cumpridas. Bem, aí existe outro problema em relação às profecias. Elas não são relatos absolutamente claros do que virá. São como que revestidas por imensos véus, um número grande de véus, para que o mal não saiba exatamente o que poderá acontecer. Porque existem várias formas de lidar com a profecia. Por exemplo, o fiel, porém pecador. O fiel pecador sente temor diante das profecias. Já o infiel, que também é pecador, obviamente, mas descrente, não dá a menor atenção à profecia. Vive a vida como se tudo fosse uma grande besteira. Já o maligno, né, e os defensores do maligno veem as profecias com muita curiosidade para combatê-las. Uma vez sabendo qual será a forma de punição, fazem de tudo mediante este conhecimento da inteligência
para vencer a punição. Trata-se da velha briga, da velha batalha espiritual das forças demoníacas contra as forças de Deus. Então existem várias formas pelas quais as profecias são buscadas ou conhecidas ou até mesmo desprezadas. O maligno, portanto, não pode ter da profecia uma informação exata. Mas aí surge outro problema. Na medida em que se vai interpretando as profecias, cai-se também na tentação de dizer ou de pensar que estamos debaixo de um determinismo do qual ninguém pode escapar. Eu mesmo vejo aqui no canal muitas vezes muitos comentários nesse sentido. Professor, tudo isso tem que acontecer. Está na Bíblia. Foi dito nas profecias, portanto, tudo isso acontecerá. Sim e não, porque esses comentários não levam em conta um fenômeno que distingue o céu da terra. No céu existe sim um determinismo absoluto. Aliás, o céu, a própria essência do céu, define-se por isso. O céu, ele próprio, é um determinismo absoluto. E isso quer dizer o seguinte: ninguém entrará com liberdade no céu. Por outro lado, na terra, na vida da carne, na vida da matéria, a coisa é bastante diferente. Esta está sob o influxo do indeterminismo. E isso quer dizer que aqui vale sim o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade. Mas no céu não. Quer dizer o seguinte, de modo bastante simples: a liberdade é humana. Deus deu ao homem, para a vida do homem, a liberdade, o livre-arbítrio. Mas esta liberdade é puramente humana e não se entra com ela no céu. Uma ferramenta puramente humana não tem a capacidade de abrir as portas do céu, porque lá não há liberdade. No céu existe o cumprimento absoluto da lei, mas não de forma como cumprimos aqui. Aqui nós optamos pela lei porque, se fugirmos dela, a nossa vida desmorona. Podemos ser punidos, podemos ir ao cárcere. Uma série de infortúnios nos advém ao descumprirmos a lei. Portanto, somos ainda assim levados por uma questão de liberdade, muitas vezes, a romper os tratados da lei, porque muitas vezes certas leis aqui são injustas. Então temos a liberdade de cumpri-la ou não. Se houvesse o determinismo aqui, não haveria bandidos. Então nós respeitamos a lei, por várias questões humanas, inclusive por causa da liberdade. No céu, ninguém respeita a lei por esses motivos. No céu, a lei é a vivência plena do amor. Faço tudo o que o meu Senhor me manda, porque estou fundido nele. É mais ou menos isso. Bem, é mais ou menos, mas muito difícil de explicar. A lei é o amor no céu. Portanto, não se entra no céu com opções da liberdade humana. Hoje eu vou amar a Deus, mas talvez amanhã não. Não existe isso no céu. Agora aqui na terra sim. Bem, em função desse indeterminismo na terra, quer dizer que, por causa desse indeterminismo na terra, as profecias também nos são desconhecidas, porque podemos sempre optar em ver os sinais, respeitar as orientações que advêm desses sinais e voltarmos-nos para o caminho da lei, do amor ao próximo, do amor a Deus fundamentalmente e de todo o respeito aos cânones da lei. E isso nos coloca em harmonia, em certa harmonia com as profecias. Porque o justo que vive da fé não tem esse temor absoluto das profecias, nem a vê como uma vingança de Deus ao seu próximo. Talvez nem a perceba.
sabe que tudo é parte de uma história escrita no céu para que retornemos ao céu, sabedores de que tentamos, de algum modo, conciliar esses dois âmbitos. O céu encostando na terra e a terra elevando-se ao céu. É a vida do justo. O justo vive para um dia chegar aos céus, e os céus está aí para abrir-se para o justo. Que sentido tem a profecia nesse contexto? Nenhum. A profecia só tem sentido para o pecador. A profecia só tem sentido para regular ou balizar as ações humanas, para que não nos percamos. Acontece que, e aí vem a parte bem dura da profecia, só que antes precisamos aqui fazer uma baldeação realizada com sucesso. Acontece que, em algum momento, as profecias dizem o seguinte: quando superada a lei pela obra do iníquo, bem, aí é preciso fazer com que tudo volte ao normal, impondo com mão pesada sobre o iníquo a sua própria paga. E nesse sentido, se revela o que pode acontecer no fim dos tempos, que é o tema específico do Apocalipse. Um momento em que ninguém mais respeitará a lei divina, menos ainda a amará. E é nesse momento terrível, onde não há mais fé sobre a terra, onde não há mais amor sobre a terra, onde a caridade esfriou-se, onde o respeito desapareceu, onde o temor de Deus, o temor a Deus desapareceu e a iniquidade passou a imperar. Bem, aí é o momento em que Deus interfere na história. Mas nesse momento, o justo não é tomado, digamos assim, por este terror, porque não é a ele que se destina a mão pesada e justa de Deus. Portanto, meus amigos, para falar de profecia, que é um tema bastante complexo, precisamos ter isso em mente em primeiro lugar. A profecia só faz sentido em relação à lei. Como temos a lei divina, temos também as consequências dos nossos atos, quando desprezamos a lei divina. Antes de apresentada a lei, certamente as profecias não faziam nenhum sentido, eram meras adivinhações. Logo, a profecia não tem nada a ver com adivinhação. A profecia é um desencadeamento lógico. Fez isso, recebeu aquilo, relação causal, porém nunca dada de modo jornalístico, absolutamente claro, porque se fosse assim, o diabo estaria sempre um passo adiante da própria profecia, o que não é o caso, graças a Deus. Na próxima, sobre profecia, falaremos de algumas em específico, em particular. Até depois.